Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao canal. Você fez o jejum de 8 horas antes de uma cirurgia que o médico te mandou? O anestesista aprovou, mas o que ninguém te avisou é que se você usa o Mounjaro ou o Ozempic, 8 horas antes não são suficientes, porque o seu estômago ainda tem comida lá dentro e sob anestesia isso pode virar uma emergência grave. Mas os riscos para sua boca começam muito antes de qualquer cirurgia. E eles começam no dia em que você toma a primeira dose. Sou o Dr. Marcos Vinícius, cirurgião dentista há 35 anos. Trabalho com odontologia sistêmica e integrativa. E hoje eu vou te contar o que o seu médico provavelmente não explicou sobre o que o Mounjaro e o Ozempic fazem dentro da sua boca. E o que você precisa saber antes da sua próxima consulta odontológica. Agora, para entender o que acontece na boca, você precisa entender o que acontece no seu estômago. O Mounjaro, ou o nome químico dele, do sal, é tirzepatida, e o Ozempic, que é a semaglutida, são medicamentos que imitam hormônios intestinais, chamados GLP-1 e GIP. Eles controlam a insulina e reduzem o apetite. E aqui está o ponto central de tudo. Eles retardam o esvaziamento do estômago, dando aquela sensação de estômago cheio por mais tempo. Isso é intencional. O estômago ficando mais cheio por mais tempo, você sente a saciedade mais cedo, come menos, e isso é eficaz para o emagrecimento. Mas esse mesmo mecanismo, ele tem consequências que vão muito além da balança. Por quê? Quando o estômago ele esvazia devagar, o alimento ele fica parado por mais tempo do que ele deveria. E isso aumenta a pressão dentro do estômago, aumenta a produção de ácido. E esse ácido, que tem um pH entre 1,5 e 3,5, é um dos líquidos mais corrosivos que existem e começa a subir pelo esôfago. Isso é chamado de refluxo gastroesofágico. Agora, pensa comigo, o que acontece quando esse ácido chega à boca repetidamente? O esmalte dental, que é o tecido mais duro do corpo humano, mais duro que o osso ainda, mas ele tem um inimigo que ele não consegue combater, que é o ácido. E cada vez que o ácido ele sai do estômago e chega à boca, ele dissolve uma camada microscópica do esmalte. E o processo ele fica silencioso, indolor e é progressivo. Isso se chama erosão ácida dental. Com o tempo, os dentes eles vão encurtando, ficando mais curtos, menos com a forma anatômica dele, com as bordas translúcidas, a dentina fica amarelada e começa a aparecer por baixo. Com isso, a sensibilidade dentária aumenta e o paciente associa isso ao medicamento que está usando. Eu já estou vendo isso no consultório. São pacientes que chegam com um desgaste dental incompatível com a idade que têm, sem histórico de bruxismo, sem hábitos ácidos na alimentação, mas que usam o Mounjaro ou o Ozempic há 1 ano. A erosão ela está acontecendo silenciosamente, refeição após refeição, refluxo após refluxo. E agora vamos falar do escorbuto moderno, aquele sangramento intenso que dá na gengiva. Quando o paciente ele usa o Mounjaro, ele come muito menos e às vezes drasticamente menos. A saciedade que o medicamento provoca faz com que algumas pessoas passem o dia inteiro sem consumir a quantidade adequada de nutrientes essenciais. Vai a algum evento social, não se alimenta, pula refeições. E nessas refeições tem um nutriente essencial, que é a vitamina C. E a vitamina C ela é fundamental para a produção do colágeno. É a proteína que dá a estrutura à gengiva, ao ligamento periodontal, o ligamento que liga o dente ao osso alveolar. E sem a vitamina C adequada, o colágeno da gengiva fica frágil.
Os vasos sanguíneos gengivais ficam frágeis e a gengiva começa a sangrar. Imagina o sangramento espontâneo ao menor toque e às vezes sem nenhum estímulo. É o mecanismo do chamado escorbuto que matou vários marinheiros lá no século XV. Os grandes navegadores, as grandes navegações que cruzavam oceanos, sem comer frutas por meses. E a gengiva sangrava e os dentes caíam, os ossos fraturavam. Hoje, o paciente que ele está em casa com acesso a tudo, mas comendo tão pouco por causa do medicamento, que pode desenvolver uma deficiência nutricional sem perceber. E aqui agora vem algo que a maioria dos médicos que prescrevem esses medicamentos ainda não está acompanhando de perto, que é a perda óssea. Um estudo randomizado publicado em 2024. Esse estudo pegou vários pacientes que utilizavam a semaglutida por 52 semanas. O resultado foi preocupante. Uma redução de 2,6% na densidade mineral óssea do quadril e 2,1% na coluna lombar em apenas um ano, com aumento de marcadores de reabsorção óssea e sem a compensação da formação de um osso novo. E o que isso reflete e significa para a odontologia? O osso alveolar, o osso que sustenta os dentes e no qual fixamos os implantes, ele segue os mesmos mecanismos de remodelação do osso do resto do corpo. Se o osso sistêmico ele está perdendo densidade, o osso da mandíbula e do maxilar também está. Isso se traduz em maior risco de falha de implante, maior risco de perda óssea periodontal e uma cicatrização mais lenta e muito mais complicada após extrações e cirurgias. Eu já vi implantes falharem em pacientes jovens saudáveis na aparência, sem histórico de diabetes ou osteoporose, mas que estavam usando esses medicamentos sem que ninguém tivesse conectado as informações. E tem mais. Além do osso, esses medicamentos eles causam a perda de massa muscular. E alguns estudos também mostram que a tirzepatida pode reduzir a massa magra total em cerca de 10% ao longo do tratamento. Massa magra inclui os músculos mastigatórios, que são os masséteres, os temporais e os pterigoideus, medial e lateral. Esses músculos eles já estão sob tensão crônica em pacientes com bruxismo e disfunção temporomandibular. Com a perda óssea, com a perda muscular, provocada também pelo medicamento, esse quadro ele tende a piorar. A dor na ATM, na articulação temporomandibular, a dor de cabeça, o travamento mandibular, tudo isso pode se intensificar em pacientes usando Mondial, sem o acompanhamento odontológico. Agora, voltamos ao ponto mais urgente e que eu trouxe no início, que é o jejum. Um estudo com 124 pacientes mostrou que mais de 56% dos usuários desses medicamentos ainda tinham conteúdo gástrico residual após o jejum padrão de 8 horas. O estômago simplesmente não esvaziou no tempo normal, porque o medicamento retarda esse processo. Agora imagina uma cirurgia eletiva onde o paciente precisa ficar sob anestesia geral ou uma sedação. O reflexo da tosse ele é suprimido. Se o conteúdo gástrico reflui e é aspirado para os pulmões, o resultado pode ser uma pneumonia aspirativa grave, uma complicação potencialmente fatal que começa com um jejum que parecia suficiente, mas não foi. Por isso, hoje, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia e a Sociedade Brasileira de Diabetes já estabeleceram um protocolo claro. A tirzepatida, ou Mondial, deve ser suspensa de 14 a 15 dias antes de qualquer cirurgia eletiva sob sedação.
A semaglutida, ou Ozempic, deve ser suspensa 21 dias antes. Não uma semana, não 2 semanas, às vezes 3. Isso inclui cirurgias odontológicas, com sedação, ou seja, implantes dentários, extrações de siso, enxertos ósseos e cirurgias periodontais. Qualquer procedimento em que você vai receber uma sedação no consultório. É por isso que eu faço uma pergunta obrigatória para os meus pacientes antes de qualquer cirurgia. Você está usando o Mounjaro, Ozempic ou qualquer análogo de GLP-1? Se a resposta for sim, o procedimento é remarcado. Sem discussão. É um protocolo de segurança para o paciente. Ou seja, caso ele venha a receber uma sedação, que ele venha a ficar inconsciente. E há muitos pacientes que não sabem e que eu preciso informar isso, porque o risco ele é grave. Então, o que você deve fazer com tudo isso? Primeiro, se você usa Mounjaro ou Ozempic e tem gengiva que sangra, dentes mais sensíveis do que antes, ou percebe que o desgaste dental está maior, procure um cirurgião dentista com uma visão sistêmica. Leva para a consulta a lista de todos os medicamentos que você usa. Esse detalhe ele pode mudar completamente o diagnóstico e o seu plano de tratamento. Segundo, se você vai fazer qualquer procedimento odontológico com sedação e inconsciente, eu não estou falando sedação consciente, estou falando a inconsciente, informe ao seu cirurgião dentista que usa esses medicamentos. Não espere ele perguntar, informe antes. Pode ser a informação mais importante dessa consulta. E terceiro, se você usa medicamentos há mais de 6 meses, peça ao seu médico para avaliar os seus níveis de vitamina C, vitamina D, cálcio, magnésio e zinco. A ingestão reduzida de alimentos ela pode estar criando deficiências nutricionais silenciosas que afetam a sua boca e os seus ossos sem que você perceba. E quarto, converse com o seu médico sobre proteção muscular e óssea durante o tratamento. O exercício assistido, a proteína adequada e a suplementação de vitamina D, elas não são opcionais para quem utiliza esse tipo de medicamento. São parte do tratamento seguro. Ou seja, eu não estou dizendo aqui assim que o Mounjaro e o Ozempic sejam vilões. Eles são medicamentos que funcionam e que têm indicações reais. O que eu estou querendo dizer é que a sua boca, ela faz parte do seu corpo. E o seu cirurgião dentista, ele precisa fazer parte da equipe de cuidados enquanto você usa esses medicamentos. Se esse vídeo ele abriu seus olhos para algo que você não havia considerado, compartilhe ele agora com alguém que usa o Mounjaro ou Ozempic. Pode ser a informação mais importante que essa pessoa irá receber hoje. E nos comentários você me conta. Você usa esses medicamentos e já percebeu alguma mudança na sua boca? Sensibilidade, sangramento, desgaste? Escreve aqui, eu leio todos. E no próximo vídeo eu vou te falar sobre como o seu tipo sanguíneo define a saúde da sua boca. Uma conexão que a medicina ancestral já sabia e que a odontologia moderna está começando a confirmar. Se inscreva no nosso canal para não perder. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final.